Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné. Lição 2. O alfabeto grego minúsculo. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, quis, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, pis, ômega. Estamos fazendo um levantamento e uma retrospectiva do alfabeto grego. Está aqui todas as letras, tá? Essas letrinhas que estão em vermelho são as vogais. Por isso que nós destacamos elas dentro dessa tabela. Vamos agora conhecer ou recapitular o alfabeto grego maiúsculo. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, quis, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, pis, ômega. Pode voltar o vídeo e repetir de novo para que você possa aprender a pronunciar as letras do alfabeto grego. Você agora vai conhecer as vogais gregas, todas juntas, e você vai entender que é similar, parece muito com o mesmo som vocálico no alfabeto do português. São essas aqui as letras vogais. Alfa, o épsilon, o eta, o iota, o ômicron, o y, que tem um sonzinho de U, às vezes ele tem um sonzinho de U, e o ômega, que é a última letra, que é o ômega, que é o O maior. Você vê que há uma diferença. Ele parece que duplica, né? Ele duplica, por isso que ele é ômega, que é o O grande, como nós falamos lá na introdução do alfabeto, letra por letra, como você viu na primeira lição. É importante que você que não assistiu a primeira lição, volte lá para estudar a primeira lição. Então, os ditongos são lidos como em português. Ai, ei, eu, ié, oi, ui e oi. Como estão aqui, por isso que eu digo que é relativo, o som vocálico fica quase que relativo à fonética das vogais na língua portuguesa, tá? Mas aí eu não gosto muito de inserir palavras interlinear, não gosto de colocar palavras em português, porque o nosso objetivo é ler. O objetivo do curso é que você aprenda a ler, na verdade, aqui é o básico, é somente um empurrão que nós estamos propondo para que você consiga ler algumas palavras no grego, ok? Agora nós vamos conhecer algumas palavras gregas. Está aqui uma figura com o nome escrito dentro, Deus. Como não temos uma foto, não existe uma foto de Deus, da pessoa dele, né? Como ele é, então a gente usa essa figura aqui para que não usemos o nome dele transliterado Deus, mas Theos. Está aqui a palavra Deus, é Theos. Outra coisa que eu quero também salientar, que nós não estamos colocando aqui acentuações, tá? Todas as palavras no grego são acentuadas. Mas a princípio eu achei melhor não usar acentuações
para que você possa aprender com mais rapidez a escrita, porque nosso objetivo é esse, é você aprender a ler as palavras. Depois nós, em um outro vídeo, nós falaremos sobre acentuações de cada palavra, tá? Por enquanto, nos perdoe a questão da ausência de acentuações, tá bom? Mas não muda em nada. Está aqui outra figura, que é o coração, mas no grego essa palavra significa, se chama cardia, né? A pronúncia dela. E a escrita, como você está vendo aí, cardia, né? Que é o kappa, o alfa, o rho, né? O delta, o y e o alfa. Cardia. Você pode estar repetindo as palavras como a gente vai falando também. Está aqui o outro símbolo, que é o mundo, né? O mundo no aspecto físico, literal a Terra, né? Ela no grego é chamado de cosmos. Cosmos. Então vá copiando no seu caderno as palavras. Eu aconselho que você não coloque a tradução, tá bom? Para que o seu cérebro não, quando for identificar a palavra, ele não fique travado para lembrar a tradução, porque na verdade na Bíblia, no grego, você não vai ter tradução, exceto se você comprar um Novo Testamento interlinear. Ele vem com as expressões em grego, na primeira linha em cima e a tradução embaixo. Mas é bom que você copie no seu caderno e depois você arruma as figurinhas, você vai desenhando. Se você gosta de desenhar, desenhe o mundo, o mapa, tal, mas não escreva a palavra no português, porque o seu objetivo, nosso objetivo é aprender a língua grega, tá bom? Então está aqui esse outro desenho, é um livro, mas no grego é chamado biblion, de onde se deriva a palavra Bíblia, né? A palavra Bíblia está no plural, mas biblion está no singular, que significa livro. Biblion, livro. Está aqui a próxima figura, que é um apóstolo, né? Apesar de o som no grego mostrar como se ele estivesse no plural, mas não, ele está no singular. Apóstolos, tá? Apóstolo. Vá anotando aí no seu caderno. Depois você faz uma recapitulação. Está aqui uma outra figura, que é a igreja, né? Uma igreja, e quando você vê essa figura, você vê essa palavra, você vai lembrar da figura que significa eclésia. No grego significa eclésia. Repito que haverá acentuações nas palavras, mas eu evitei para que você possa ter o aprendizado mais rápido. Então vamos lá, mais seis palavrinhas, que é fus, né? Ou fos, vem de fósforo, fus, luz. Então você pode colocar no seu caderno um desenhozinho da luz. Está aqui o rei, né? A palavra rei no grego é basileus. Basileus. Você pode colocar e também achar uma figura e colocar. Está aqui essa outra figura, que é antropos. Antropos, que significa homem. Toda vez que você vê essa palavra antropos, na Bíblia é claro que ela vai ter várias declinações, mas isso aí é para o futuro. Por enquanto você está aprendendo aqui a raiz da palavra, a palavra em si, homem. Antropos, tá? Que vem de antropologia, etc. Está aqui uma mulher, a palavra mulher. Está aqui guné, né? Como você está vendo que o gama ele é fechado, ele tem o som de G, né? Guné. Está aqui o gama, o Y, tá? O nu, que parece um V, que é a terceira letra, e o eta, que parece um N, mas é um E, né? Guné. Então está aqui. Essa outra figura é um anjo. Então a palavra anjo, na Bíblia grega, está escrita assim, angelos. Observe que eu falei angelos. Aí você pode dizer, onde está aqui o nu? Onde está? Né? Não podia ser aqui um som de N, porque tem dois gamas. Vou lhe explicar. Toda vez que aparecer dois gamas, em qualquer palavra no grego, tá? Esse primeiro se transformará automaticamente em um som fonético de N. Então aqui é angelos. Tá? Toda vez que você vê dois gamas, não se preocupe, um está amortecendo a palavra para ela ficar mais suave. Angelos, tá bom? E não é a palavra no plural, é uma palavra no singular, tá bom? Não está pluralizado, está no singular. Está aqui um professor.
né? Um didáscalos. Didáscalos. Você vai falando e vai também pronunciando para que você possa ir aprendendo pelo menos uma aproximação da palavra. Como a palavra, o grego koiné é uma língua antiga, hoje uma língua morta, antiga, né? Ela perdeu o seu valor fonético, que ninguém sabe como que era antigamente. Mas nos aproximamos, mas há divergência entre alguns alunos, entre alguns professores e algumas escolas, tá bom? No sentido da fonética da palavra, como ela é pronunciada. Mas está aqui, didáscalos. Quase todos concordam com esse som, tá bom? Didáscalos, professor. Está aqui mais outra figura, é um profeta. Profetes. Você está vendo que está o pi, o ro, né? O ômicron, o fi, o eta, um tal, um eta e um sigma aberto, porque ele está no final da palavra. Profetes, né? Profetes, que significa profeta e não profetas, tá? Profetens, profeta. Aqui está a lei. Lei significa nomos, né? Ela é escrita assim, com um no, nomos, não é um V. Não, como eu já falei para você, esqueça, isso aqui não é um V, apesar que parece muito, mas não é. Você está lendo uma outra língua, o grego. Então aqui é um N, é um som de N, tá? Nomos, nomos, apesar de estar nomos, mas significa lei, não leis, tá? Nomos, porque no plural seria diferente. Está aqui matentes, discípulos. Está aqui a expressão discípulos. Estamos usando as figuras para que a gente não escreva as palavras no português, tá? Porque o nosso intuito é que você aprenda a pelo menos ler algumas palavras. É claro, eu estou aprendendo junto com você e nosso intuito é compreender, abrir um Novo Testamento no grego e você compreender o que está escrito ali, tá bom? Tá aqui outra figura, oikos, casa, né? Você tá vendo que é uma casa e quando você encontrar essa palavrinha oikos, você vai lembrar que é a casa. Essa outra figura é um caminho, que é odos. Inclusive, eu quero até salientar também, só abrir entre parênteses, que odos, que é caminho, está no... essa palavra vai estar no sentido feminino, tá bom? Odos é como se fosse estrada, né? Que fica no sentido feminino, estrada. Então, odos, caminho. Tá aqui a ovelha, que é probaton, né? Probaton, que é a ovelha. Vamos partir para mais outras figurinhas. Está aqui eu não quero salientar o nome de Cristo, nem morte, aqui eu estou querendo salientar a palavra soteria, que significa salvação, tá? Toda vez que você vê essa palavra, até porque na teologia se estuda soteriologia, que vem justamente da raiz dessa palavra soteria, no grego. Aqui um pão, que é arton, né? O arton você vai ver quando nós formos mais adiante explicar sobre isso, tá bom? Sobre essa expressão dessa palavra em todas as suas declinações. Tá aqui filho, a palavra filho é ruios. Você tá vendo aqui o Y, né, que tem um sonzinho de U, porque ele vai ter depois um acentozinho, que vai trazer uma inspiração, né? Tem dois acentozinhos que vai dizer que é uma inspiração forte ou fraca. Está aqui ruios, filho. E essa palavrinha que eu gostaria que você prestasse atenção, que ela é uma palavrinha ela é muito vista no Novo Testamento. Ela é uma conjunção, né? Ela é uma conjunção que significa e, ou é, a letra E, ou mas, tá? Então você vai ver muito, e mas ela é tão intensa no Novo Testamento que essa conjunção ela aparece 9.139 vezes no Novo Testamento grego. Então é importante que você conheça kai, tá? A palavrinha kai, ela aparece 9.139 vezes no grego. Então abaixo aqui nós temos aqui essa palavra theos kai zoe, né? Deus, como você viu que theos é Deus, e ela é uma conjunção, então Deus é zoe,
Você lembra que Zoe, eu falei que Zoe significa vida, né? A vida intensiva, a vida absoluta, a vida de Deus, a vida espiritual. Theos Kain Zoe. Deus é vida. Então está aqui, para você ver a intensidade que ela aparece. Eu fiz questão de mostrar 3 versículos de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 9 ao 11. Você está vendo aqui na primeira palavrinha lá em cima, né? Partoi, né? Que é Partos, que é uma cidade, por isso que está em letra maiúscula, está com o Pi maiúsculo. Kai, a segunda, Kai, você está vendo que existem muitos Kai aqui, que significa conjunção. Era mesmo, Medo, né? Kai, Medo, é a mesma coisa. Partos e Medas, ou e Elemitas, e toda essa expressão, tá? Como está aqui no versículo que eu vou mostrar para você agora. Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Judéia, da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia e da província da Ásia, Panfilha, e então esse I, você observa, é a mesma coisa que nós estivéssemos transliterando ela, tá bom? Então esse amarelozinho é uma conjunção que vai aparecer muito, mas com frequência, como se diz assim, astronômica, né? São mais de 9.000 vezes que ela aparece lá no Novo Testamento. Ela consome quase que 10% da grafia. Então vamos lá, conhecendo algumas palavras gregas. Aqui eu vou passar simplesmente rapidinho, para que o vídeo não se prolongue muito. Não vai ter figuras, vai ter só as palavras, e você pode repeti-las depois que eu falar. Foi as palavras que nós aprendemos nos slides anteriores. Então vamos lá. Theos. Você pode repetir assim que eu terminar, tá bom? Vamos lá? De novo. Theos. Ok. Cardia. Cosmos. Biblion. Apóstolos. Eclesia. Fus. Basileus. Antropos. Guné. Huios. Ângelos. Didáscalos. Profetes. Nomos. Matentes. Roikos. Odós. Probaton. Soteria. Arton. Kai. En. Eu coloquei o Kai aqui no amarelinho, porque toda vez que ele aparecer, ele vai aparecer como a conjunção, que é uma forma de uma técnica que nós vamos usar mais adiante. E você vai entender porque algumas palavras ficarão coloridas, tá? Então essa nova palavrinha aqui, que não estava lá na lista, En significa era. Você encontra essa palavrinha no primeiro evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, né? Em arque, em rologos, né? Em arque, em rologos, no princípio era a palavra. Então, Kai é e, isso aqui, essa expressãozinha significa era, ok? Então, treine sempre estas palavras, escrevendo-as em seu caderno, pelo menos 5 vezes. Não tenha pressa. Reescreva-as como se fosse um divertimento. E você vai aprender. Nosso intuito e meu desejo é que você consiga aprender algumas palavras no grego. Veja quanto você já tem, como já enriqueceu o seu vocabulário da língua grega. Veja quantas palavras, desde o alfabeto que nós vamos, desde a primeira aula que nós viemos trabalhando. Conte quantas palavras você já aprendeu, né? E é claro, você vai ter que ler todas as vezes, lendo-as e escrevendo-as, para que você consiga memorizá-las e ler com facilidade o alfabeto grego. Meu abraço, tá? Estou muito satisfeito, porque muitas pessoas têm agradecido o curso, né? O curso, na verdade, é somente uma ajuda que eu estou dando para vocês que querem ler o Novo Testamento na língua grega. Um abraço, que o Eterno abençoe vocês e até a próxima aula.